Neste vídeo você aprenderá como conquistar a sua liberdade financeira. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, aprenda agora como alcançar a sua liberdade financeira. Como está o seu projeto de liberdade financeira? A gente acredita que você tenha um, até porque todos precisamos de dinheiro, não é verdade? O problema é que, para ganhar dinheiro, nem sempre o caminho é fácil. Pode ser um trabalho sem paixão ou distante da sua área profissional, por exemplo. Algo bem diferente acontece quando se tem liberdade financeira. Aí sim, é um cenário em que temos o dinheiro necessário para viver bem sem se sujeitar a qualquer situação que diminua o bem-estar mental e a qualidade de vida. Se é esse o objetivo que você busca, mas não sabe bem como alcançar, continue ouvindo esse áudio, porque nele você aprenderá 9 passos para chegar lá. Liberdade financeira. O que é? Liberdade financeira é a situação de uma pessoa que pode ter o estilo de vida que deseja, seja ele qual for, sem precisar se preocupar com dinheiro. Quem possui liberdade financeira pode fazer escolhas pensando somente na sua vontade e na busca pela felicidade, não em quanto vai custar. O mais importante para entender essa definição não é pensar na origem do dinheiro, e sim no fato de que não há amarras. As escolhas podem ser feitas sem o medo de correr algum tipo de risco financeiro. Temos que deixar claro que ter liberdade financeira não é o mesmo que parar de trabalhar. Algumas pessoas que alcançaram essa condição continuam trabalhando. O ponto é que elas trabalham porque querem, não porque precisam. Quando podemos dizer que atingimos a liberdade financeira? Muita gente faz a pergunta: quanto precisa para viver de renda? Achando que há uma simples resposta que permitirá calcular exatamente quando a liberdade financeira será alcançada. No entanto, não há um cálculo exato. E a resposta demanda bastante autoconhecimento. A liberdade financeira, como acabamos de falar, não está em um determinado valor acumulado na conta bancária e nos investimentos, e sim no estado de espírito. Por exemplo, você pode dizer que atingiu esse estado quando não precisar mais comparar preços e optar por uma viagem barata em vez de visitar Fernando de Noronha, por exemplo. Com a liberdade financeira, você só deixará de ir para Fernando de Noronha se tiver outro destino que lhe dê mais vontade de visitar. Ou seja, os valores que garantem essa liberdade não são os mesmos para todo mundo, afinal, estão relacionados com os desejos de cada um. Liberdade financeira e independência financeira. Qual é a diferença? Você está procurando construir a sua independência financeira ou a sua liberdade financeira? Os dois termos são usados para expressar conceitos bem parecidos, mas não são sinônimos. Ter independência quer dizer não depender de nada nem de ninguém. Quem é independente financeiramente, então, não precisa de um empregador, cliente ou familiar para sobreviver. Ele consegue pagar suas contas sem uma relação de dependência, porque possui uma renda passiva, aquela que é gerada sem que o indivíduo precise dedicar tempo a determinada atividade, suficiente para bancar suas despesas. Só que isso não quer dizer que essa pessoa não tenha algumas restrições na hora de fazer escolhas que envolvem o dinheiro. Voltando ao exemplo anterior, seria uma pessoa que tem casa, lazer e mantimentos pagos sem precisar trabalhar, mas não pode viajar para Fernando de Noronha quando quiser. Ou seja, é independente do ponto de vista financeiro, pois consegue arcar com todos seus gastos apenas com uma renda passiva. Porém, ainda não tem a liberdade de não se preocupar mais com dinheiro. Ouça agora os 9 passos para construir a sua liberdade financeira. Agora que você já entendeu que liberdade financeira não é o mesmo que viver de renda ou que independência financeira, confira nossas dicas e veja qual caminho deve percorrer para ser livre. O primeiro passo é ter conhecimento de todos os seus gastos. No primeiro momento pode parecer um pouco básico, mas muitos precisam desse primeiro passo. Acontece que não é possível ter liberdade financeira antes de ter independência financeira, assim como não é possível ter independência antes da segurança financeira. Essa segurança passa por, em primeiro lugar, mapear qual o seu custo de vida atual. A regra básica é: jamais gaste mais do que você consegue ganhar. Para isso, é preciso saber exatamente o quanto você gasta. Use algum aplicativo de controle financeiro ou planilha no Excel para registrar tudo que sai do seu bolso.
Crie categorias para contas da casa como despesas com alimentação, lazer e transporte, entre outras. Você vai notar que só o fato de registrar essas informações rapidamente mudará a maneira como você gasta seu dinheiro. O segundo passo é: pague suas dívidas acumuladas. Depois de entender para onde vai seu dinheiro, você conseguirá reverter a balança entre ganhos e gastos e começar a economizar. Com o dinheiro que sobrar, a prioridade deve ser se livrar das dívidas, especialmente aquelas com as maiores taxas de juros, como débitos do cartão de crédito e cheque especial. A partir daí, pague parcelado apenas quando os juros forem baixos ou inexistentes, deixando suas dívidas totalmente administráveis e dentro de seu planejamento financeiro. O terceiro passo é: qualifique-se para aumentar a sua renda. É comum que o foco das pessoas seja excessivamente no corte de gastos e na educação financeira, que são dois aspectos de fato muito importantes. Só que às vezes há oportunidades para aumentar a renda que poderiam acelerar todo o processo, mas acabam sendo desperdiçadas. Enquanto você precisar trabalhar para acumular dinheiro, faça o que for possível para ampliar suas receitas. Com a internet, há uma série de canais que permitem aprender gratuitamente ou a preço bem em conta, e que podem resultar em uma promoção, em um emprego melhor ou na prestação de serviços com maior valor agregado. O quarto passo é: diversificar suas fontes de renda. Se você é um profissional especializado com grande conhecimento em determinada área, pode criar cursos, livros e tutoriais e vendê-los online. A grande vantagem desse formato é que você tem um esforço inicial para preparar o conteúdo e depois, a renda é gerada continuamente, conforme os interessados surgem, sem exigir mais trabalho. Outro formato de trabalho que pode gerar uma boa renda extra é a consultoria. Neste caso, porém, ainda é uma renda ativa, não passiva. O quinto passo é: elaborar um plano para alcançar a sua liberdade financeira. No item anterior falamos em trabalho. Mas o seu objetivo com a liberdade financeira é só ter que trabalhar caso queira, não é? Isso quer dizer que no fim, tudo vai se resumir a ter acumulado muitos recursos, o suficiente para ter uma renda passiva que permite sustentar todos os seus sonhos. Isso se faz com planejamento. Quais os valores dessa renda? Quanto é preciso acumular para alcançar essa meta? Quanto você consegue economizar por mês? Encontrando essas respostas, você terá um plano e depois conseguirá saber em quanto tempo e o que precisa fazer para alcançar a sua liberdade financeira. O sexto passo é entender qual o seu perfil de investidor. Não adianta apenas reduzir suas despesas por um tempo, trabalhar bastante e economizar dinheiro. É preciso saber o que fazer com o que sobra e aplicar os valores com inteligência para que rendam bons frutos. Só que exigem estratégias de investimento diferentes, e você precisa utilizar uma que esteja de acordo com seu perfil de investidor. O primeiro perfil é o perfil conservador. É um investidor que não tem muita disposição a correr riscos e, por isso, tende a aplicar a maior parte de seu dinheiro em investimentos de renda fixa, como nos títulos públicos do Tesouro Direto, em especial o Tesouro Selic e outros com vencimento em até 3 anos. O segundo perfil é o perfil moderado. Tem uma disposição maior que o perfil conservador para correr risco, mas ainda valoriza a segurança. O investidor com perfil moderado diversifica mais sua carteira, ainda com uma parte considerável em renda fixa, escolhendo títulos do Tesouro com variados prazos de vencimento. Porém, também ele faz aportes iniciais em investimentos de renda variável, como fundos multimercado e fundos de ações. O terceiro e último perfil é o perfil agressivo. Entre os 3 perfis, este é o perfil que tem maior disposição aos riscos e, por isso, aposta a maior parte de seu dinheiro na renda variável. Ele pode sofrer com as instabilidades do mercado, mas, por outro lado, a rentabilidade potencial de suas aplicações é bem maior que a dos demais. Por isso, escolhe produtos como ações, criptomoedas, fundos imobiliários, operações estruturadas, derivativos e contratos futuros. Agora, o 7º passo para construir sua liberdade financeira é conhecer os tipos de investimentos. Dentro das 2 categorias que abordamos há pouco, renda fixa e renda variável, existem diversos tipos de investimentos, cada um com seu nível de risco, liquidez e rentabilidade. Não existe uma fórmula secreta, nem respostas definitivas sobre quais investimentos vão tornar a jornada rumo à liberdade financeira mais rápida. Mas existem escolhas boas e escolhas ruins dentro de cada estratégia financeira.
Para identificá-las, é preciso conhecer bem as particularidades de cada opção. O 8º passo é procurar a ajuda de um especialista em investimentos. Por mais que você se empenhe em conhecer as particularidades do mercado financeiro, sempre haverá profissionais especializados com mais conhecimento para lhe ajudar. Aliando a um especialista na área de investimentos, sua carteira financeira terá mais possibilidade de ter uma maior rentabilidade e, por consequência, atingir a sua liberdade financeira num tempo menor. O 9º e último passo é acompanhar os resultados dos seus investimentos. O melhor investimento de hoje pode não ser a opção mais rentável de amanhã. A liberdade financeira é, quase sempre, um objetivo de longo prazo. Então, você pode traçar um plano de investimento, mas deve avaliar se vale a pena ir com ele até o fim. Esse planejamento precisa ser revisitado, levando em conta as mudanças de cenário, mercado, indicadores macroeconômicos, oportunidades, riscos, etc. Sempre com uma visão de obter maior rentabilidade aliado a um menor risco. Espero ter te ajudado com este vídeo. Vou deixar um link na descrição deste vídeo, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus e até mais.